e novamente na minha cozinha para mais um encontro. E hoje trago um tema que eu penso ser muito interessante. Vamos falar de comida e algumas dicas para emagrecer. Vamos falar sobre os alimentos que nos podem ajudar e sobre algumas práticas que podemos ter no dia a dia para promover essa situação. Ora, para emagrecer, nós precisamos pensar mais profundamente, mais para além da própria comida. Precisamos pensar no objetivo que nos leva a querer perder peso. Se queremos perder peso apenas porque desejamos ter uma imagem que socialmente é mais aceitável, não será tão fácil perdê-lo, porque essa não é uma razão que venha da sua essência, que seja mesmo do seu âmago. E tenha atenção se o motivo for esse, se é realmente importante que você consiga a silhueta que é vendida pelo marketing e pelas imagens que nos bombardeiam constantemente através de todos os meios de comunicação. Cada pessoa tem um corpo, cada corpo tem uma constituição. Você deve adaptar da forma mais saudável o seu peso a essa constituição. Ter muito peso não é de todo bom para o bom funcionamento do corpo, mas cada corpo tem a sua medida. Tente perceber a beleza do seu corpo, porque se o seu corpo não se sentir amado, ele ficará frustrado. E frustrado terá mais vontade de comer. Por isso, para emagrecer, a primeira coisa é gostar de si e saber escolher a medida do seu corpo e não a medida que lhe querem comer. Existem alguns alimentos que facilitam o funcionamento de certos órgãos, que são muito importantes que funcionem bem para se conseguir uma boa dieta de emagrecimento. Temos que pôr a funcionar bem os intestinos, principalmente o intestino grosso, porque é ele que faz a eliminação. Temos que pôr a funcionar bem o fígado e os rins, porque ambos limpam o sangue de toxinas. Ambos o filtram e ambos lidam quer com a gordura, quer com a parte das proteínas e, falando dos rins, também com a eliminação dos líquidos que podem provocar um aumento do volume. Todas estas coisas que eu vou dizer referem-se apenas a situações de peso que não estão relacionadas com fatores endócrinos. Para essa situação, teríamos que procurar ajuda com terapeutas credenciados para o assunto. Estamos a falar apenas de questões alimentares. Então, para melhorar a qualidade do funcionamento dos intestinos, nós precisamos de comer fibras. As fibras ajudam a uma correta absorção e a uma correta eliminação. Podemos encontrar essas fibras nos cereais. Lembre-se do creme, que demos ao nosso bebê no último dia. Pode incluir na sua alimentação cereais integrais, porque eles fazem com que a absorção dos hidratos de carbono que eles compõem seja totalmente diferente do que se não tiverem a fibra, que é a película que os faz chamarem-se integrais. Eu gosto muito de um cereal que se chama cevada. Tem aqui, provavelmente não conhece, não é um cereal que faça parte do comum dos nossos dias, mas é muito bom para melhorar a qualidade do trabalho do nosso fígado e também por acréscimo do funcionamento do intestino. Pode fazer com ela uma sopa. É a forma mais prática. Molha, como se fosse um feijão, durante toda a noite e depois cozinha durante meia hora e acrescenta a água necessária, um fio de azeite, sal e os vegetais que desejar. Não a triture. As sopas trituradas são mais para bebê. Você precisa de mastigar os alimentos para os poder sentir e absorver de outra forma. Se quer ser inteiro e integral, é melhor comer as coisas assim, não acha? Depois temos outro cereal que também é muito importante para participar nas dietas de emagrecimento. Chama-se millet. Fizemos o creme de arroz também com ele. O millet é muito fácil de cozinhar. Cozinha tal e qual como se fosse o arroz branco. Combina com todos os legumes com os quais costuma cozinhar o arroz branco. Tem características drenantes, dá um certo conforto ao nosso estômago e ajuda a nivelar o açúcar no sangue, pelo que reduz, em parte, o apetite por doces. Importantíssimo para conseguirmos uma diminuição do nosso peso. Pode também com ele fazer uma sopa de legumes, nesse caso triturada, sem que necessite de colocar batata. Ele faz a substituição
desse legume. Depois, precisamos também colocar a funcionar muito bem os nossos rins, para que eles eliminem todos os líquidos que no nosso corpo não façam falta. E para isso é muito importante que tenha algum cuidado com o excesso de proteína que consome e que consuma feijões, principalmente o azuki, que é um feijão pequenino, com menos hidratos de carbono e também com características muito drenantes. Pode fazer também uma sopa. Até pode juntar o azuki com a cevada e conseguir uma sopa que é bastante nutritiva e que pode servir perfeitamente como um jantar. E esta é outra dica muito importante para emagrecer. Se quer emagrecer, precisa emagrecer o seu jantar. Jante menos. Não se deite pelo menos 3 horas antes de ter terminado a digestão. Se come às 7, pode-se deitar às 10. Mas se come às 10, não se pode deitar antes da meia-noite e meia, pelo menos. A refeição da noite é aquela que dorme connosco. É aquela que fica mais tempo no nosso corpo. Por isso tenha atenção àquilo que consome a partir das 6 da tarde, pois o metabolismo baixa e a capacidade de eliminação é muito menor. Está bem? Refeição da noite, menos quantidade. Nunca esteja mais de 4 horas sem comer. Quando está muito tempo sem comer, aquilo que vai comer é absorvido em maior quantidade. O corpo, sedento, aproveita tudo ao milímetro. Por isso, nem que coma uma cenoura, uma peça de fruta, petisque, mas não esteja mais de 3 a 4 horas sem comer. Outro alimento muito importante são os vegetais verdes, todos eles. Quanto mais verdes, melhor. Mais clorofila, mais capacidade de limpar o nosso sangue e promover o bom funcionamento do nosso fígado. Pelo menos numa das refeições, o ideal seria ser nas duas principais, o almoço e o jantar, consuma vegetais verdes ligeiramente cozidos. Vou passar a explicar-lhe como é que isso se faz. Então, acompanhe. Temos água a ferver, colocamos uma pitadinha de sal, temos os vegetais, neste caso é couve portuguesa, e estão lavados. Isto para as pessoas do signo virgem têm sempre muito medo que as coisas não estejam limpas. Colocamos os vegetais dentro da água a ferver e não os deixamos estar mais de 5 minutos. O ideal é que eles estejam bem macios, mas que mantenham ainda a cor verde. Se não mantiverem essa cor, já perderam a qualidade de fibra que nós necessitamos para o bom funcionamento dos nossos intestinos, para a melhor qualidade do nosso sangue. Podemos fazer isto a todas as refeições, como já disse, e acompanhar com o resto do prato. É simples, é económico e é rápido de confeccionar. Há um chá que nós poderemos utilizar para potenciar este plano de emagrecimento. Para isso, terá que adquirir nas casas de produtos naturais um nabo ralado e seco que se chama daikon. Ele tem mais ou menos este aspecto, às vezes tem uma cor um pouco mais clara, à medida que ele fica na nossa despensa vai escurecendo um pouco, mas continua bom para nós podermos confeccionar. Junte-lhe também um bocadinho de água comum. Para fazer um chá com 1 litro de água, esta quantidade é suficiente. A alga basta uma parte assim e uma mãozinha cheia do daikon. Cozinha durante 20 minutos em 1 litro de água e bebe durante o dia. Se fizer isto mais ou menos um mês, garanto que se vai sentir muito melhor. Este chá facilita também as funções hepáticas e ajuda a eliminar gorduras presas dentro das veias e artérias. Os braços verdes ainda estão a fazer, vamos esperar mais um bocadinho até que fiquem macios, mas sempre verdes. Há outro alimento que é muito importante que nós introduzimos, que é muito importante introduzir, peço desculpa, na nossa alimentação. São os legumes da família do nabo, rábano e rabanete. Estes alimentos em cru têm um poder de ajudar a fazer a digestão das gorduras. Sempre que consumir uma refeição mais pesada, pode sempre comer um bocadinho de nabo, rábano ou rabanete ralado ou mesmo cru. Verá que a sua digestão se faz muito mais rapidamente. Mas pode ainda melhorar isto. Pode transformar estes legumes em picles. Os picles são um alimento extremamente importante porque são fermentações. Todas as fermentações contêm bactérias que são amigas das nossas bactérias interiores.
E nós precisamos da saúde dessas bactérias para que se dê uma correta absorção de uma série de vitaminas. Pense em si como se você fosse um planeta. Um planeta onde também habitam outros seres, que você não vê, mas dos quais depende, e que você depende deles. Então, vamos alimentar esse planeta, os seres que habitam o nosso planeta. Para isso, nós cortamos o nabo em tirinhas, começando desta forma. Quanto mais finas forem as tirinhas, melhor. Mais facilmente vão absorver o sal que nós vamos colocar. O sal deverá ser sempre um sal integral, não refinado, para ter muito mais minerais. E vou chamar a atenção para esta particularidade. Há alimentos que têm casca, outros só têm pele. Se eles forem de origem biológica, não retire essa pele, porque essa pele é essencial, contém uma série de nutrientes que também são importantes para o corpo. Existe uma escova que serve para os lavar. É uma escova esfoliante. Faz o género de um peeling ao próprio legume e retira assim a maior parte da sujidade, aquilo que o nosso organismo não deve consumir. E mantém a fibra que compõe esta película. Se eles não forem biológicos, também é nesta parte que estão concentrados os produtos nocivos e, nesse caso, então, faz sentido retirar esta casca. Então, para terminarmos os nossos picos, vamos adicionar um pouquinho de sal. Os picos que são feitos à base de vinagre têm um pH muito ácido e não fazem bem ao nosso corpo. Quando se faz um pickle à base de uma solução salgada, essa acidez não se verifica e, portanto, o pickle tem as bactérias que nos ajudam, mas não tem a acidez que causa perturbações a nível do nosso sangue. Não se preocupe com a quantidade de sal, porque comece por pôr apenas umas pequenas pedrinhas, umas pitadas, e assim que o vegetal começar a ficar mais quebradiço, significa que a quantidade é suficiente. Se tiver sal a mais, você pode sempre passar o legume por água, porque o sal, como não é cozinhado, fica à superfície e é eliminado. Mas com o tempo você vai se aperceber da quantidade correta. Basta mesmo um bocadinho para você notar que o legume já está a ficar macio. Ele não está cozinhado, no entanto, não está completamente cru. Deixa assim durante pelo menos 1 ou 2 horas e tem um ótimo acompanhamento fresco, rico numa série de bactérias que você própria fez nascer. É interessante, não é? Depois, se você quiser completar o sabor destes picos, pode adicionar umas gotinhas de sumo de limão. Por exemplo, umas de vinagre de arroz. Pode pôr um pouco de alho picadinho, lentos, hortelã, salsa. Aquilo que a sua imaginação entender ser melhor. E esta preparação tão simples e rápida de fazer pode fazer uma diferença muito grande na digestão da nossa refeição. Estes picos podem ser também de longa duração, mas para isso teríamos que seguir outras regras. Podemos utilizar o rábano, o rabanete, o pepino, a cebola e até a couve. Vamos só agora retirar os nossos vegetais de legume, que já se encontram bons para consumir e que ainda mantêm a sua cor original. Estão verdes, como ao início, antes de serem cozinhados, mas mais macios, capazes de serem mastigados. Isto é muito importante para a qualidade do seu sistema digestivo. E assim, com pequenas mudanças, se calhar consegue aquilo que realmente deseja. Junto a isto, fazer exercício físico. E para completar esta dieta, dê uma espreitadela no seu guarda-roupa e nas suas gavetas. Deite fora tudo aquilo que não interessa. Desde peças de vestuário até revistas e cartas que já nem quer ler. Porque se quer emagrecer o seu corpo, precisa esvaziar também o seu espaço. Porque se quer mesmo muito emagrecer, lembre-se, às vezes é bom perder.
Olá, eu sou a Ruth, sou a irmã mais nova da Natália e tenho 4 filhos, 2 dos quais nascidos nos últimos 2 anos. Por esse motivo ganhei algum peso. Querendo voltar ao meu peso normal, pedi alguns conselhos à minha irmã Natália, os quais segui e deu muito resultado, pois num mês consegui perder 5 quilos. Não poderia estar mais contente e confiante.